Quantos foram batizados no Espírito Santo? Que palavra poderosa, que ambiente de unção e poder. Irmãos, essa unção ela vai continuar na sua vida. Eu só quero falar o que o Senhor falou no meu coração sobre orar em línguas. Esses dias eu tenho enviado um devocional lá no grupo sobre a oração em línguas. Eu quero reafirmar o que eu falei aqui no momento após a ministração da Neir. Aleluia. Foi uma palavra poderosa que ela ministrou. Tem pessoas que às vezes oram em línguas pela primeira vez, ela pensa assim, é só isso. Eu pensei que eu ia ser algo assim extraordinário, mas não, é simples. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade, porque é simples. Você começa a orar e às vezes você não sente nada quando está orando. Eu estou na minha casa, às vezes orando, dirigindo, estou orando em línguas, estou trabalhando, estou orando em línguas, e às vezes eu não sinto nada, estou orando. Mas depois, uma unção toma a minha vida, um poder, uma fome, uma sede, uma autoridade cresce dentro do meu coração, porque este é o poder da oração em línguas. Você está orando uma oração perfeita, aleluia, uma oração eficaz. Às vezes você não sabe como orar, como diz a palavra, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós, com gemidos inexprimíveis. É isso, você não entende. A oração talvez é balbuciando, você está lá, nem sabe o que está falando, e ninguém sabe mesmo, mas Deus sabe. Aleluia! É uma ferramenta extraordinária para edificar sua fé, para turbinar você, para inundar o seu coração, para fazer você uma nova pessoa, uma nova vida, e você vai falar com alguém que tem autoridade. Aleluia! Que vontade de ficar pregando aqui a noite toda. Aleluia, aleluia. Vamos ter mais uma oportunidade de fazer uma vigília qualquer dia desses. Quero compartilhar com você o que você entende de amor. Algumas pessoas dizem que o amor é um sentimento inexplicável. Eu não consigo explicar o amor. O amor é um sentimento inexplicável, que não pode ser expresso por palavras. Mas eu quero te dizer que isso não é uma verdade. O amor, ele pode ser explicado, ele pode ser sentido. Há 3 tipos de amor. No português nosso é pobre, é apenas amor. Mas no grego, é o amor eros, o amor de marido e mulher, o amor filéus, o amor de amigos, o amor com o qual nós amamos uns aos outros, o amor de irmão, aleluia, e o amor ágape. Este é o amor de Deus por nós. Este é o amor do Senhor por nós. Você que tem filhos, você que tem netos, você sabe o tanto que você ama o seu filho. É um amor muito grande, não é verdade? Mas isso não chega nem aos pés. Isso é apenas uma demonstração do amor de Deus por você. É um amor que se ele for completamente derramado no seu coração, você não suportaria. É um amor que o Senhor tem por nós, tão profundo, que se fosse necessário ele morrer numa cruz, por uma pessoa ele morreria. O tanto que o Senhor te ama. Uma vez, um jovem fez uma pergunta para mim, pastor, será que no céu vamos ficar entediados? Não. É uma eternidade, não tem como você contar. Imagina, 10 mil anos, não é muita coisa? Eu falei, não sei, eu nunca vivi isso tanto não. Eu só tenho 30 anos de vivência. Mas é muita coisa. Pois é, lá vai ver que tudo que tinha para ver, vai conhecer tudo que tinha para conhecer, e vai chegar uma hora, vamos ficar entediados. Mas não leva, presta bem atenção, uma eternidade infinita é incapaz de conhecermos todo o amor de Deus, todo o coração de Deus. Porque é um Deus que não se esgota, Ele é infinito. É um Deus que todos os dias uma porção de amor
pode ser liberada na sua vida, todos os dias da sua vida, e ainda por toda a eternidade, e não vai ser capaz de continuar manifestando amor. Percebe que é algo extraordinário. Levaremos, na verdade não levaremos, né, porque não acaba a eternidade, é incapaz de conhecermos a Deus. É um Deus inesgotável. Um Deus inesgotável. E a maior expressão de amor é a cruz. A cruz é a prova de amor. É a maior forma que podemos nos sentir amados. Você perguntaria, mas por que a cruz? A humanidade foi dividida antes e depois de Cristo. Você aprendeu na sua escola que estamos hoje, 2024, depois de Cristo. Estamos quase entrando em 2025. O ano não ainda acabou. Deus vai fazer maravilhas na sua vida ainda este mês de novembro. Ainda este mês você experimentar de milagres, de salvação, de uma vida plena, abundante. Deus vai surpreender você porque Ele te ama. Você será surpreendido esses dias. Não pense que o ano acabou ainda. Mas por que a cruz? O que a cruz tem a ver comigo? Por que ela é a maior expressão de amor? Eu vou te explicar. Tudo começou porque Deus sonhou com você. Deus criou você para que você seja completamente a exata expressão dele. Para que Deus vivesse no nosso meio, habitasse no meio de nós e seríamos tal qual Ele é completamente. Adão seria um tipo de Jesus, sem pecado, a exata expressão de Deus. Deus, Ele ama tanto essa vida que Ele vivia, que Ele quis compartilhar com você tudo aquilo que Ele é e tem. Todo o poder, toda alegria, plenitude, provisão, unção, vida fluindo, satisfação, toda miséria, violência, guerra, pobreza, sabe, tristeza, traições, indiferença, vazios, todo tipo de problemas aconteceu após a queda do homem. Não existiria isso, não existiria morte, não existiria injustiças, crianças morrendo, não existiria aviões caindo, não existiria Covid-19, não existiria nenhum tipo de vírus que destrói a humanidade, que nos faz frágeis. Seríamos a expressão de Deus, saudáveis, pleno, um só com Deus, sem barreiras, sem limite. Ouviríamos a Ele como você está me ouvindo agora. Uma voz suave, audível, tocaríamos, sentiríamos, viveríamos plenamente se não houvesse o pecado. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele teria a vida de Deus fluindo dentro de nós, e nós seríamos como Jesus foi e é. Assim como Ele estava na terra, carne e osso, também nós seríamos. Olha que extraordinário. Olha que poderoso. Mas houve a queda, a pior tragédia que aconteceu. E quando Adão pecou, toda a humanidade também foi junto. A natureza nossa passou a ser contaminada pelo pecado e nos afastamos de Deus. Ficamos longe de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus, que não teve uma experiência, não teve um encontro com Deus, ele é inimigo do Senhor. Ele está condenado. Ele é filho da ira. Ele agride e entristece o Espírito Santo e vive uma vida completamente medíocre, baixa, isolada, uma vida sem propósito. Muitas pessoas estão mergulhando no pecado, nos vícios, no vazio. Quantas pessoas estão com a vida sem sentido, tristeza após tristeza, se sentiram abandonadas. Há uma carência dentro do homem, um vazio que ninguém pode preencher a não ser Deus. E buscamos amores em todos os lugares. Buscamos às vezes casar para poder sentir uma satisfação, mas percebemos que depois que casamos, essa satisfação não é plena e nem será. Porque nós não casamos para ser feliz, mas sim para fazer o outro feliz.
Se vira 2 incompletos, insuficientes, vai ficar 2 carentes, vazios. Percebe? Vai aumentar ainda mais a carência, a tristeza, a angústia, a insatisfação do homem. E é por isso que ele está mergulhando o tempo todo em todo tipo de coisas supérfluas que não pode satisfazer. É uma aparência prazerosa ali no momento, mas depois é amargo e traz destruição. Isso é o pecado. Assim está um homem longe de Deus, longe do amor de Deus. Eles pensam que Deus é um senhor barbudo sentado na cadeira dele com um cajado, pronto para trazer ira sobre as pessoas. As pessoas pensam que o nosso Deus é um Deus indiferente. É um Deus que pensa assim: eu estou aqui, eu sou pleno. Se eles quiserem, eles me buscam. Se eles quiserem, indiferente. Essa é a mentalidade do homem soberbo. Mas Deus não. Deus anseia por você. Deus ama você. Ele chama você pelo nome. Antes de você nascer, Ele sonhou com você e planejou o seu nascimento. Te concebeu, colocou você dentro do ventre da sua mãe. Ele sonhou e planejou que você estivesse aqui hoje, ouvindo cada um dos líderes. Toda a sua vida está projetada pelo Senhor. Ele não soltou as suas mãos. Ele não deixou você à deriva. Ele não deixou você ao léu, né? à perdição. Não, Ele preparou tudo isso para você viver uma vida íntima, plena, porque Ele é um Deus relacional. Quantos estão compreendendo? É um Deus relacional. É um Deus que quer te falar coisas tão profundas e grandes e ocultas que você não sabe. É um Deus que quer te fazer tão feliz. É um Deus que Ele mesmo é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, carências, vazios, angústias. É um Deus que cura todas as nossas feridas. É um Deus que nos sara e nos traz alegria plena, genuína, permanente. Não é como você comprar um carro que você se alegra nos primeiros meses, o carro está cheirando a novo, tecnologia avançada, dá vontade de viajar, mas depois você enjoa e passa a ser apenas um carro. Compra um celular alta, né, o iPhone 16 Pro Max, 15 mil reais, 10 mil reais. Fica empolgado com ele alguns meses, fuça tudo que tinha para fuçar, nem dorme mexendo no celular, depois perde a graça. Aí vai lá, compra uma roupa de marca e aí perde a graça. E aí ele vai se afundando, tentando preencher a lacuna, o vazio do coração em tantas coisas que não podem ser preenchidas. Não é assim? Eu não estou falando a realidade. Eu já fui assim. Às vezes ficamos empolgados com alguma coisa, mas passa muito rápido. Mas o amor de Deus é permanente. O amor de Deus é constante. Ele é forte. Irmãos, você não pode se conter. Quantas vezes eu estava trabalhando, eu tive que parar o carro muitas vezes, porque o Senhor estava me chamando para intimidade, e eu me chorava compulsivamente, o coração aquecido, incendiado, e a presença dEle inundava o meu coração, e eu ficava ali por horas. É o Deus chamando para a intimidade. Ele está chamando você a experimentar de algo que você nunca viu na sua vida. Quantos querem isso? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim as pessoas estão distantes de Deus. Isaías 59,2 diz: mas as vossas iniquidades, a Renê explicou aqui, né, que a iniquidade provém do coração. A iniquidade nos separa entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos encobrem o seu rosto, para que nós não ouvimos a Deus. A morte entrou na humanidade. As pessoas estão condenadas. Não há outra solução. Não havia esperança. Todos iriam viver uma vida eterna longe de Deus no inferno. Assim é a consequência do pecado. A morte eterna. Deus, sendo Deus poderoso, completo, cheio dele mesmo,
satisfeito com tudo. Ele é satisfeito, Ele é pleno, Ele é realizado, é nosso Deus. Mas Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele enviou o seu único filho a morrer numa cruz para ter você de volta. Para ter você. Para que você seja dele. Para que o seu coração seja cheio dele. O Senhor, Ele quer o seu coração. Ele quer você por completo. Ele quer relacionar com você todos os dias. Sem barreiras. Sem impedimentos. Ele quer que você seja amigo, íntimo. Não importa o dia, a hora, o momento, Ele está ali pronto para falar com você, para te instruir, para te guiar, para te auxiliar. Ele é o Deus presente. Nosso destino era o inferno, a morte. Ele morreu para te dar vida. Poucos de nós não teríamos coragem de morrer por um amigo. Ninguém aqui morreria para alguém que está ao seu lado. Mas Ele morreu por você. A cruz é a maior expressão de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça, não desfaleça, não tenha tristeza, não tenha angústia, não tenha maldição, não tenha miséria, não pereça eternamente, não desfaleça, não viva uma vida triste, angustiada, depressiva, mergulhada no pecado, nos vícios, para que não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Receber Jesus é receber tudo. Uma vez, um homem muito rico, ele tinha quadros valiosíssimos, milionários, mas ele perdeu o seu filho na guerra. E aí ele pintou a imagem do seu filho, e todos os dias ele olhava para aquela imagem e ele lembrava do seu filho. Ele fez um testamento e disse: quando eu morrer, todos os meus quadros serão leiloados. O primeiro que será leiloado será o do filho. O nome do quadro é O Filho. E quem arrematar este quadro, é um quadro simples. Não tinha nada a ver com as obras de arte. Nem era tão bonito assim, mas era a imagem do filho. Aquele que arrematar o primeiro quadro, assim ele terá tudo. E aí o leilão começou. E aí, as pessoas, o mordomo que estava ali, do falecido, deu um único lance e disse: é tanto. O leiloeiro bateu o martelo e disse: o leilão está cancelado. As pessoas ficaram indignadas porque elas vieram ali para comprar os quadros, estavam esperando leiloar os quadros valiosíssimos. E aí perguntou: por que foi cancelado o leilão? Porque ele disse: o testamento estava, quem comprasse, quem pegasse a imagem do filho, receberia todas as outras obras de escultura e receberia todo o patrimônio do rico falecido. Porque quem tem um filho tem tudo. Jesus veio de uma forma carne como eu e você. A sua aparência era desprezível, sem beleza. Mas quem tem um filho tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quando eu estou compreendendo? E Jesus disse que Ele si mesmo, a Filipenses 2,7, Ele diz que Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Imagina comigo um Deus que criou todos os céus e a terra, todos os universos, estrelas, galáxias, via-lácteas, tudo foi criado por Ele. Aí Ele desceu na parte mais baixa, viveu entre nós, comeu com pecadores, sentou à mesa de pessoas, foi cuspido, humilhado, falaram que Ele enganava o povo, falava que Ele era comelão, beberrão de vinho, desprezaram Ele. Ele abandonou
a forma de ser Deus. Imagina você com uma Ferrari, 4 milhões de reais. E aí, você deixa sua Ferrari na sua casa, o sol de 35 graus, você vai a pé, daqui lá no centro com alguém. Percebe? Você é assim. Deus deixou toda a sua glória e veio, se limitou, se humilhou na forma de homem, se esvaziou de ser Deus, abriu mão da sua onisciência, onipresença, ele abriu mão de saber tudo, de estar em qualquer lugar, abriu mão de toda adoração, de todo louvor, de todo o ambiente, e aí ele veio, aprendeu a obedecer pai e mãe, trabalhou com seu pai, José o carpinteiro, foi obediente, entrou na escolinha, com 12 anos ensinava os professores da lei, 30 anos sendo preparado, amadurecido, durou 3 anos e meio o seu ministério, não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, o tanto que ele estava amando, curando, perdoando, pregando o evangelho, salvando pessoas, e ele não mudou, ele continua curando, fazendo milagres, esteve com os discípulos, ensinou, 3 anos e meio, morreu jovem, 33 anos, a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. Se não fosse por derramamento de sangue, um sangue sem pecado, o sangue de Deus, nós não teríamos salvação, você não teria o amor dele, você não teria a vida eterna, você não viveria para sempre com ele, morreríamos e iríamos para o inferno. Tem pessoas, aqueles que não receberam Jesus estão assim, estão condenados. Para ser salvo é de graça, mas não foi de graça. Custou muito caro. Custou o sangue dele. Custou Deus. Deus se encravou na cruz. Deus foi para a cruz. Percebe? Humilhação. O tanto que se ele entregou, se esvaziou. Não foram nossos pecados que o matou. Não foram os judeus que o mataram, não foram homens que matou, ninguém poderia matar o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Ele entrou na morte, ele se entregou, era impossível um homem suportar o que ele suportou, mas ele se entregou e dizendo, está consumado. Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. O seu medo, os seus pecados, a sua miséria, a sua angústia, o seu tormento, todo o seu vazio, a sua carência, o seu futuro, a maldição que estava sobre você, ele carregou nele. Coloca por favor o PowerPoint aqui. Vamos ver a crucificação para você entender melhor. Deus se encarnou numa Virgem Maria. Ela era virgem, fruto do Espírito Santo. Tudo isso porque Ele te ama. Sabe, irmãos, não tem amor maior do que este. Não tem amor maior do que este. Não foi apenas o homem morrer. É um Deus que desceu, que fez semelhante a eu e você. Ele te entende, Ele te compreende, Ele passou o que você passou, mas sem pecar. Nunca pecou. E a cruz era assim. Pode ir passando, por favor. Tem uma tarja preta ali, porque a realidade não é como alguns dizem, que ele estava com uma roupa. Ele estava nu. A morte mais vergonhosa. Milhares de pessoas estavam ali, no Gólgota, no lugar da caveira.
Foi crucificado no meio de 2 malfeitores. Estava lá. Foi chicoteados com a correia de couro, bolas de metais nas pontas, com ossos. E quando tomava as chicotadas, entrava na sua carne e rasgava-se a sua pele. 39 chicotadas. As suas costas foi dilacerada. Por amor a mim e a você. Cada uma daquelas chicotadas está, a sua doença foi levada na cruz. Você não precisa e nem deve, em nome de Jesus, se tem alguém aqui sentindo qualquer dor, qualquer enfermidade, Deus vai fazer milagres aqui hoje. Na cruz você vai ser curado. Qualquer um que estiver aqui, Deus vai fazer milagres aqui hoje. Amém? Olha aí como é que foi. Soldados fortes. Soldados romanos fortes bateram até cansar o braço. Teve que revezar, entregar para o outro chicote. Além de bater nas suas costas, riram dele, zombaram dele, porque ele te ama. Pode avançar, por favor. Depois, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, com os espinhos enormes que perfuraram o seu crânio. E ainda bateram com um caniço, para encaixar a coroa e furando todo o seu couro cabeludo. Porque ele levou toda a nossa miséria, a mentalidade de pecado, mentalidade errada, toda a nossa, a forma de pensar, nossas maldições. O espinho representa a maldição que aconteceu depois do pecado. Depois do pecado, as plantas passaram a ter espinhos, significando que ele levou as nossas maldições sobre a sua cabeça. Às vezes sentimos uma enxaqueca, uma dor insuportável, ficamos mal. Agora imagina a coroa de espinhos perfurando a sua cabeça. Os cravos não eram pequenos, mas eram capazes de atravessar. Dizem que eram tão grandes que atravessava a madeira e depois eles batiam, para poder não sair, porque o peso do corpo poderia tirar. Então eram cravos enormes, quase o tamanho deste microfone aqui. Furou a sua carne, os seus ossos, atravessou a madeira. Porque os cravos nas suas mãos, nos seus pés, é para mostrar que toda a sua miséria, a sua doença, a sua pobreza, foi levado sobre ele. Hoje, as suas mãos, elas são, o que você tocar é abençoado. O que você colocar as mãos é prosperar. Mas antes ele colocou cravos em suas mãos. Para você ver como é que perfurava. E ainda assim, o movimento da cruz era tão doído porque ele ficava assim. Desse jeito. E aí, ele não conseguia respirar dessa maneira. Tinha uma madeira para apoiar os seus pés. E aí ele tinha que fazer força, levantar esse movimento assim, para poder respirar. Cada respiração forçava-se os cravos nas mãos, senão ele morreria com asfixia. Cada respiração que você nem pensa para respirar, doía nos pés e nas mãos ao fazer força. Várias horas, 3 horas. 3 horas com dor intensa. 3 horas naquela cruz, com o sol sobre si, com dores, com a coroa na cabeça perfurando, com as costas rasgadas, com os pés furados, as mãos. Foi doloroso. Não foi de graça. Custou muito caro. Depois, nós vemos que pegaram uma lança e furaram o seu lado e saiu sangue e água, significando que o coração dele te ama tanto você,
Sabe, queridos, que o seu sangue foi derramado na cruz para lavar você para sempre, para te perdoar para sempre, para que nada e ninguém te afaste dele mais. Você não precisa viver longe de Deus. Você não precisa viver vazio, com angústia, com sofrimento. Tem pessoas que estão pensando: Senhor, eu não estou com vontade de viver, minha vida está sem graça. Talvez você perdeu alguém há pouco tempo. Você perdeu alguém que você ama muito. Isso dói dentro de você. Isso te machuca. Sabe, a dor da perda. E as maiores dores de Jesus não foi a física. Foi ficar longe de Deus. Deus era tão próximo. Era um. Não havia barreiras, o amor deles era um só. Deus amava tanto o filho amava tanto a Deus. Mas por causa dos nossos pecados sobre ele, Deus teve que virar as costas para ele, para nunca mais virar as costas para você. Nunca mais Deus virará as costas para você. O seu pecado que estava na cruz, a sua miséria, os seus vícios, ele levou todos eles. E esses pecados afastou Jesus de Deus. Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A primeira vez que Jesus chamou Deus de Deus, nunca tinha referido a Deus como Deus, era Pai. Mas naquele momento, as trevas profundas veio sobre Jesus. Toda angústia, medo, toda sorte de síndrome do pânico, depressões, todo tipo de problemas pós-queda, ele sentiu, ele viveu, na sua mente, no seu corpo. Imagina você ver estupros, coisas terríveis, pecados de estupros, assassinatos, homens e mulheres que cortam pessoas. Já vi casos de comerem órgãos de pessoas. Toda sorte de pecados mais terríveis que você já viu e ainda verá, infelizmente, enquanto ele não voltar. Todo esse tipo de pecado ele levou sobre ele. Foi grave, foi sério, foi pesado. Uma opressão. Foi tão opressão que o dia ficou escuro. Houve trevas durante a crucificação. Percebe? Isso foi por amor a mim e a você. Isso foi por amor. Pode continuar. Vou finalizar agora. Volta, por favor, ao PowerPoint. E ainda depois que deixou, outra coisa que eu esqueci também, é que a Bíblia fala que quando chicotearam ele, antes de ir para a cruz, enrolaram ele num manto. E deixou ali durante algum tempo. E a Bíblia disse que no caminho até o Gólgota era distante, tinha que subir um grande morro. Imagina você subir um morro do Bonfim, com uma cruz tão pesada, chicoteado, com a coroa na sua cabeça. Ele subiu carregando aquele peso. Todo mundo vendo aquela vergonha, nu. Deus providenciou um homem chamado Simão para que ajudasse a ele carregar a cruz. Aquele homem, eu acredito que a vida dele foi tão marcada porque ele chegou a carregar a cruz de Jesus. Um homem que carregou a cruz de Jesus. A mesma cruz que ele foi crucificado. Imagina o tanto que ele foi impactado. A palavra cruz era tão ofensivo, tão feio, que era palavrão, the cross. Se alguém falasse cruz, era mesmo que xingasse um palavrão tão feio aqui, que qualquer um repreendia. Era proibido falar essa palavra, porque é uma morte, é algo tão feio, tão grave, tão horroroso, comparado com algo terrível. Sabe, nojento, vergonhoso. Imagina alguém numa praça da Matriz, num sábado, cheio de gente. E aí, todo mundo passando de carro, aquela multidão de gente, e tem um homem lá, crucificado, nu.
dizendo, olha lá, o bandido, olha lá, o ladrão. Mais um. Falaram isso do nosso Senhor. Falaram que ele era mais um ladrão. Colocou ele no meio dos ladrões. Todo mundo via, escarnecido. Ah lá, dizia que é o Deus. Dizia que é Jesus. Ah lá, crucificado. Os soldados disseram, se você é Deus, desce daí. Salva a ti mesmo. Se você é Deus, como você falou, salva as pessoas. Colocaram lá o rei dos judeus para envergonhá-lo. Se é o rei dos judeus, colocou, olha como é que está o rei dos judeus. Numa cruz, nu, todo machucado. Deus fez isso, Deus vivenciou, Deus sofreu tudo isso, porque Ele te ama. Percebe por que a cruz tem a ver comigo e com você? Porque se não fosse isso, nós não teríamos cura, salvação, vida eterna. Tudo que você tem de bom hoje é graças à obra da cruz. Se você pode ter um filho, uma família, você ama. O que você tem hoje deve-se à obra da cruz. Somos devedores dele, mas ninguém pode pagar isso, é de graça. Vamos avançar. Sabe, pode avançar. Eu quero agora se colocasse um vídeo para você ver como é que foi isso. Coloca, por favor. Rodrigues, apaga essa luz para mim, por favor. Você está pertinho aí? Coloca o vídeo aqui para você ver como é que foi isso. Eu gostaria que você visse esse vídeo. E depois nós vamos orar. E você vai sentir este amor. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Não há nada que você faça que vai fazer com que Ele te ame mais.